tem por base, se os irmãos se lembram, no domingo passado, nós terminámos o estudo da carta de Paulo aos Filipenses, se lembram, e um dos versículos que nós tratámos era este que eu vou ler. Diz: Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. E falámos aqui que a Deus pertence toda a glória. E a mensagem de hoje leva-nos para, indo nessa linha de pensamento, para a glória que é devida ao nosso Deus. E o tema da mensagem de hoje é: Deus limpa a sua casa para a sua glória. Vamos ler em Mateus, capítulo 21, versículo 12, página 1056. É um texto já bem conhecido, este. E quem já viu filmes sobre a vida de Jesus, lembram-se quando Jesus entra no templo e expulsa as pessoas que lá estavam. E havia um motivo para isso. E o nosso tema de hoje vai ter por base essa ocasião. E o título é Deus limpa a sua casa. Vamos ler por enquanto o versículo 12, que diz: Entrou Jesus no templo de Deus, estão a ver? Templo de Deus, ou seja, a casa de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Muito bem. Quando Deus salva uma pessoa que, pelo seu arrependimento, coloca a sua fé no Salvador Jesus, e é Deus que salva, porque Deus é que é o Salvador. E quando Deus salva uma pessoa assim, que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, essa pessoa torna-se um crente, é um novo crente. E por ser um novo crente, a palavra de Deus ensina que Deus faz essa pessoa, torna essa pessoa uma filha dele. Nós, antes de crermos em Jesus, não somos filhos de Deus. Somos criaturas de Deus. Mas quando alguém crê em Jesus, então Deus faz dessa pessoa, ela passa a ser sua filha, filho de Deus. E o que é que acontece? No instante em que uma pessoa crê em Jesus Cristo e é feita filha de Deus, Deus vai passar a viver, a morar nessa pessoa. Ou seja, nós, quando nos tornamos crentes, tornamos-nos a casa de Deus, templo do Deus vivo. Ou seja, me pergunta, onde é a casa de Deus? Nós sabemos que Deus está no céu, no seu trono celestial. Mas onde é que é a casa de Deus? Deus é Espírito. A casa de Deus é este salão, são estas paredes. Ou quando nós viajamos, vemos igrejas, edifícios muito grandes, onde os crentes se reúnem. A casa de Deus é aquele edifício? É aquele lugar? Não. A Bíblia diz que Deus não vive, não habita em casas, em edifícios feitos pelas mãos das pessoas. Nós lemos isso em Atos 17, 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o Criador do universo, sendo Senhor do céu e da terra, olha, não habita, não mora em templos feitos por mãos dos homens. Deus não habita em edifícios, em casas. Tu que és crente, tu
que és crente, és a casa de Deus. Deus vive em ti, que és crente. Tu és o templo do Deus Altíssimo. E se nós olharmos para a história, foi o próprio Deus que mandou construir um lugar de culto. Começou por ser, no tempo de Moisés, o quê? Era o tabernáculo no deserto, lembram-se? Deus deu as instruções todas as medidas, tudo o que era necessário para... Era o lugar de culto, era ali que o povo ia adorar a Deus. Ali estava a presença de Deus. Havia um lugar que era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança com aqueles querubins, e ali é onde estava a presença de Deus. Depois, quando o povo entrou na Terra Prometida, foi construído o primeiro templo pelo rei Salomão. E esse templo ficava na cidade de Jerusalém. Depois conhecemos a história, esse templo depois foi destruído, depois foi reconstruído, e hoje só restam algumas pedras. Tanto que quando nós vemos na televisão, em Jerusalém, o chamado Muro das Lamentações, estão a ver lá em Jerusalém, onde eles vão lá, os ortodoxos e outros vão lá orar. Aquilo é uma das paredes desse templo que foi destruído pelos romanos no ano 70. Mas em Jerusalém estava então o templo de Deus para o seu povo, o povo de Israel, o templo do Antigo Testamento. Quando chegamos ao Novo Testamento, a Nova Aliança, então vejam, Deus tinha no templo do Antigo Testamento um templo para o povo dele, não é? Quando chegamos ao Novo Testamento, Deus tem no seu povo o seu templo. É verdade, nós, crentes em Jesus Cristo, nós podemos e devemos dizer: eu, crente, sou o templo, a casa do Deus vivo. E a pergunta é: tu que és crente, tens isto bem presente? Que tu és a casa onde Deus mora? Será que temos isto bem presente na nossa mente e no nosso coração? Porque uma grande parte dos crentes acha que, ao ser crente, é salvo e depois, ao morrer, vai para o céu. E é verdade. Que ir para o céu é o resultado de nós sermos crentes. E é verdade. Mas a salvação, o sermos salvos, não é apenas isso. Ser salvo, ser um filho de Deus, não é apenas que quando morrermos iremos para estar com Deus no céu. Ser salvo começa, vejam isto, a primeira coisa que acontece quando nós nos tornamos crentes é trazer o Deus vivo do céu para morar na nossa vida, no nosso corpo. Quando alguém se torna crente, pela fé em Jesus, nesse instante, o Deus que é Espírito, o Deus vivo, passa a viver na vida dessa pessoa. E nós temos que compreender isto. Pela fé em Jesus, Deus muda-se para viver em nós. Deus faz de nós a sua casa. Tornamo-nos um templo, uma casa do Deus vivo. E agora a pergunta é esta: sendo tu o templo ou a casa do Deus vivo, és a casa adequada para Deus viver? Onde é que acham que Deus vai gostar de morar? Pergunta é: nós somos a casa adequada para Deus? Deus está alegre em viver em ti? Deus sente-se bem a morar em ti? Deus vive em ti. Nós sentimos bem viver em qualquer lugar? Ou há lugares em que a gente... aqui é que eu me sinto melhor a viver. E Deus? Sente-se bem a viver em ti? Houve uma vez uns estudantes universitários que receberam uma prenda, uma cabra, que era a mascote daquele grupo universitário. E depois não tinham lugar para a cabra.
E alguém sugeriu, olha, a cabra pode ficar lá no dormitório dos rapazes. Mas depois alguém disse, bem, e depois o cheiro? E outro respondeu, a cabra depois habitua-se ao cheiro. Ela habitua-se ao cheiro. Agora vamos pensar, irmãos. Deus habitua-se à nossa casa, que é dele. Deus vai viver numa casa suja? Alguém pode pensar, bom, mas nesse caso, se Deus não gosta nem vai morar numa casa suja, então ele muda de casa. Deus muda de casa? Não. Esse é que é o problema. É que quando somos crentes, Deus faz-nos seus filhos para sempre. E Deus passa a viver em nós por quanto tempo? Para sempre. Aí se a nossa casa, que é se o nosso corpo, nós somos a casa de Deus, ficar muito suja, aí ele não se muda. O que é que ele vai fazer? Esse é que é. E nós não podemos é não gostar da limpeza, não é? Deus, por isso o título da mensagem, Deus limpa a sua casa. Quando Deus passa a habitar no crente, é para sempre. Deus nunca vai mudar de casa. Deus não sai da vida do crente em Jesus. Deus não se muda, não sai de nós. O que é que Deus faz? Deus vai limpar a casa suja. Essa casa que somos nós. E Deus vai fazer um trabalho de limpeza. Reparem, quando uma pessoa verdadeiramente pertence a Deus. Então vejam aqui Mateus 21, 12, que diz que Jesus entrou na casa de Deus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Irmãos, Deus não vai sair de nós, somos sua casa, mas irá limpar a sua casa, se ela estiver suja. Eu gostaria que nós meditássemos esta tarde em 3 lições, 3 pontos importantes. A primeira lição é a profanação do templo, da casa de Deus, versículo 12, que diz que Jesus entrou no templo de Deus e quando alguém se torna crente, nós tornamos a casa de Deus e Deus entra nessa casa. Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, no tempo do Antigo Testamento, o templo era o lugar de culto de Israel. O primeiro foi construído pelo rei Salomão, e se forem ler lá no Antigo Testamento, o dia da inauguração do templo, a glória de Deus encheu o templo. E Deus abençoou aquele lugar que simbolizava a presença de Deus ali. E o templo era o lugar onde Deus era adorado, onde estavam os sacerdotes, os levitas, onde o povo se dirigia de todo Israel para Jerusalém, sobretudo nas festas que eram obrigatórias, no Pentecostes, na Páscoa e outros tabernáculos. E então iam ali apresentar as ofertas a Deus, os sacrifícios. E Deus era ali louvado, adorado, naquele lugar que era o templo. Ali era prestado o culto a Deus. E aquele templo era um lugar santo.
quer dizer, separado só para o culto a Deus. Era um lugar sagrado e devia permanecer o quê? Não se fazia no templo aquilo que se faz noutro lugar. Era um lugar só para culto, para louvar a Deus, para o adorar. Um lugar puro, que tinha as regras próprias dadas pela própria palavra de Deus. Mas o que é que estava a acontecer naquele lugar de culto a Deus maravilhoso, naquele templo lá em Jerusalém? O que é que fizeram da casa de Deus? Quando Jesus lá foi, encontrou o templo totalmente profanado. Quer dizer que as pessoas faziam ali coisas contrárias ao propósito do templo. Eram irreverentes no templo. Faziam coisas impróprias, sem respeito, transgrediam, infringiam o propósito que Deus tinha estipulado para o seu templo. E no versículo 13, Jesus diz: vós, a tendes convertido, vejam, esta é a casa de Deus, vocês converteram isto num covil de ladrões. Vejam o ponto em que chegaram na profanação e na irreverência para com a casa de Deus. Que Jesus, sendo Deus, o próprio Deus, Jesus ficou, vamos dizer, se calhar as palavras não chegam, mais que chocado com aquilo que viu. Totalmente desagradado com aquilo que estava a ver. Porque além de fazerem coisas impróprias, enganavam as pessoas, roubavam os cambistas na troca. As pessoas iam para prestar culto a Deus, vinham de longe, iam lá comprar as coisas próprias para o culto no templo e eram enganados, eram roubados. Uma coisa sem igual. O templo não existia para isso. O propósito era glorificar a Deus. Agora vejam, irmãos, isso era o que estava a acontecer no templo físico. Agora, se formos ler 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nós vamos ver aqui uma lição importante. Nós temos estado a ver há bocadinho. Diz assim, 1 aos Coríntios 6, 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Este texto é muito importante, irmãos. Vejam, o Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele é o nosso Salvador. E o que é que Jesus veio fazer? Ele foi enviado por Deus, encarnou, para vir cumprir o plano da salvação de Deus. Como é que esse plano foi cumprido? Jesus deu a sua vida na cruz, porque Deus lançou sobre Jesus Cristo todo o nosso pecado. Nós, por sermos pecadores, merecemos estar longe de Deus e a morte, perante o Deus Santo e justo. Mas Jesus pagou esse preço. Ele morreu, Ele deu a sua vida por nós. É o que diz aqui a palavra de Deus. Ou seja, para Jesus foi horrível pagar o preço do pecado dos outros, não do dele. É por isso que nós temos que perguntar a nós mesmos, e eu posso perguntar a mim, Rui, podem pôr o vosso nome, será que as coisas, Rui, que tu estás a fazer na tua vida são dignas da morte de Jesus? As coisas que tu fazes, que tu pensas, que tu dizes, Jesus, isso é digno de Jesus morrer por ti? A vida que nós temos hoje e que já tivemos, porque diz aqui, Ele comprou-nos por um bom preço. Vejam aqui, versículo 20, fostes comprados por bom preço.
Nós compramos coisas que às vezes são uma bagatela, porque são coisas que não valem quase nada, né? São baratas. Mas há outras coisas que valem muito. Porquê? Custam muito caro, porque valem mesmo muito. Não se pode comprar aquilo por uma bagatela. Quer dizer, se queres isto, tens que pagar muito. Nós somos tão valiosos para Deus, tão amados por Deus, que Deus comprou-nos por uma bagatela. Dizia, por um bom preço. Foi preciso um bom preço para Deus nos poder ter como filhos dele. E esse preço foi o quê? A própria vida de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz. Foi esse preço. Então, ele comprou-nos, foi a sua morte, o seu sofrimento, custou a vida de Jesus para nos salvar. Por isso é que diz, fostes como Deus adquiriu-nos para ele. Para nós sermos salvos e passarmos a pertencer a Deus, ele comprou-nos e o preço foi a vida de Jesus Cristo, do seu Filho. É por isso que diz aqui, portanto, porque foste comprado por esse preço tão grande, olha, não vais viver a tua vida de qualquer maneira. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Versículo 19. Tu não sabes, diz, já te esqueceste. Quando tu creste em Jesus e Ele te fez filho, tu passas a ser a casa de Deus. És filho, mas Ele mora em ti. És o templo onde Deus vive. Então a pergunta que cada um tem que responder, eu até tinha aqui que o próprio Senhor Jesus disse em João 14, 23. Olha o que Jesus disse. Se alguém me ama, e alguém ama a Jesus e por isso crê nele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Agora vejam, e viremos para ele e faremos nele morada. Estão a ver? Aquele que me ama, olha, o Pai e eu vamos para essa pessoa e vamos viver nele. E nós às vezes não temos consciência disso, que no nosso dia-a-dia, onde nós andamos aqui ou ali, onde quer que nós estejamos, Deus vive em nós. E a pergunta então, para cada um de nós responder é esta. O teu corpo, o teu espírito, glorificam a Deus? Porque diz, foste comprado por bom preço. Portanto, glorifica a Deus no teu corpo e no teu espírito. O que é que as pessoas conseguem ver e o que é que elas sabem de mim? É aquilo que veem em mim. Olham para mim, veem aquilo que eu faço, o que não faço, aquilo que digo ou que não digo. E podem olhar e dizer, o Rui Simão, ou podem pôr um nome qualquer, vive para a glória de Deus. Mas nenhum de vós sabe aquilo que vai na minha mente, só Deus e eu. E diz, glorifica a Deus no teu corpo, com o que fazes com o teu corpo e com o teu espírito. Estamos a glorificar a Deus com o nosso corpo, os nossos olhos. É um membro do nosso corpo. Quais são as coisas que escolhemos ver com os nossos olhos? O que nós decidimos ver com os nossos olhos glorifica a Deus, que está dentro de nós, morando em nós, a sua casa? Olhem, Jesus entrou no templo de Deus e ele viu coisas muito desagradáveis. Os nossos olhos glorificam a Deus. Os nossos ouvidos, as coisas que ouvimos ou decidimos ouvir. Podemos dizer, Senhor, o que estou a ouvir é para a tua glória. Diz, glorifica a Deus no teu corpo. A nossa boca, as coisas que nós colocamos na nossa boca, o comer, o beber, o fumar, aquilo que nos prejudica, aquilo que falamos com a nossa língua, isso glorifica a Deus. Glorifica a Deus no teu corpo, porque pertence a Ele.
As nossas mãos, o que fazem? Os nossos pés, por onde vão? Por caminhos que glorificam a Deus? Nós somos a casa onde Deus mora. Somos o seu templo. Mas não é só isto. Nós temos, diz a palavra de Deus, que glorificar a Deus, não apenas com o nosso corpo, mas também com o nosso espírito. Isso ainda vai mais além. O nosso próprio espírito deve fazer e ser aquilo que dá glória a Deus. Glorificar a Deus com toda a nossa pessoa. Deus salvou-nos. Comprou-nos com um preço único, que foi a vida de Jesus, para um propósito, que é glorificar a Deus, viver em santidade e dedicação para o honrar. É o que diz aqui. Não sabes, já te esqueceste, que o teu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em ti, proveniente de Deus. Não sois de vós, tu não pertences a ti. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A nossa vida é para ser de inteira dedicação e glória a Deus. Voltando ao texto de Mateus 21, quando Jesus visitou o templo, que é a casa dele, o que é que ele fez naquele dia? Já vimos, ele chegou lá e viu tudo profanado, a fazerem tudo contra aquilo que devia ser o propósito do templo. E agora Jesus vai tomar uma atitude. Lembram-se do tema da lição? Deus limpa a sua casa. O que é que Jesus fez? Vejam. Versículo 12. Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E se nós virmos um pouco mais à frente, em João capítulo 2, que relata também esse acontecimento, nós lemos assim. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as suas mesas. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que Jesus, não vai viver numa casa suja. Deus vai limpar a sua casa. E vejam como é que ele o faz aqui. Como é que Jesus limpou a sua casa? Foi com uma vassoura? Foi com o quê? Uma esfregona? Foi com um açoite, um chicote, um azorrague, dizem algumas traduções, de cordões. Jesus limpou o templo com um chicote. Tal era o zelo de Jesus para com a sua casa. Podem estar a pensar, bom, este é o Jesus amoroso? Jesus é amor. Este é o Jesus amoroso? É. Um pai que ama o seu filho, nem sempre é beijinhos. Às vezes tem que ser uns puxões de orelhas. Então, este é o Jesus amoroso. Sabem, Jesus ama-te. És filho dele. E o amor de Jesus, apesar do teu pecado, vai a tal ponto que não pode deixar-te assim sujo. E ele vai usar aquilo que for necessário à limpeza da sua casa. E aqui Jesus vejam que foi bem claro. Vamos ler agora Hebreus, capítulo 12, onde vemos como é que Deus limpa os seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Ele está a falar agora para os filhos.
Não está a falar para os que não são filhos, para os filhos, que são os crentes. E pergunta, há pouco Paulo dizia, não sabes, já te esqueceste que és a casa de Deus? Agora, estás esquecido que és filho de Deus e que Ele é teu Pai e que Ele cuida de ti? Olha, filho meu, não desprezes o quê? A correção do Senhor. Não desmaies quando por Ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. E agora? Açoita a qualquer que recebe por filho. Como é que Jesus limpou o templo? Com um açoite. E aqui, Deus açoita aquilo que é filho dele. Estão a ver? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há que o pai não corrija. Conhecem algum? O meu pai nunca... Houve alguma ocasião que um pai precisou de corrigir o seu filho. Os meus corrigiram muitas vezes. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Isto agora é importante. Porquê? Olha o que diz aqui. Deus corrige o que ama e açoita. Significa o quê? Olha, se alguém se tornar e se fizer do seu corpo, da sua vida, aquilo que Jesus chamou um covil de ladrões, e se Deus não tomar um açoite, então não tem vaidezas. Se isso não está a acontecer na vida de uma pessoa, é sinal de que essa pessoa nunca foi salva. Não é filho de Deus. Deus irá sempre corrigir aquele que é dele, que lhe pertence. Deus vai açoitar os seus filhos, vai corrigir os que lhe pertencem. Vejam o versículo 8. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, quem são estes que são participantes da disciplina de Deus? Os filhos. Os filhos. São todos os crentes. Mas se estáis sem disciplina, se alguém vive em pecado e nada acontece, se Deus não está a limpar essa pessoa, é porque ela não pertence a Deus. Diz aqui, sois bastardos, não sois filhos. A pessoa pode muitas vezes andar na igreja, sentar-se na igreja, cantar, ouvir as mensagens, mas se não nasceu de novo, se não se converteu a Jesus, então não pertence. Não pertence. E por isso aqui a palavra de Deus depois diz aqui na carta aos Hebreus, versículo 10, porque aquele está a falar agora dos pais. Na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, Deus corrige-nos, porque somos dele, somos seus filhos, e porque quer que nós sejamos santos como ele é santo. Quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Tal como os nossos pais nos castigavam quando nós errávamos. E faziam isso para quê? Para que os seus filhos pudessem ser um motivo de alegria para eles e para que tivessem orgulho em nós. E é o mesmo acontece com Deus, que é o nosso Pai. Quando nós, porque somos filhos, transgredimos, desobedecemos, então Deus vai corrigir para que nós endireitemos os caminhos e possamos viver para a sua glória. E essa é uma maneira de Deus limpar a sua casa. Vejam aqui, voltando lá a João capítulo 2, diz,
tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de venda. Então o que é que aconteceu naquele dia? Jesus causou uma grande perturbação no templo. Com esta atitude que ele tomou de expulsar as pessoas, os animais, e a dizer: não façam da casa do meu pai um covil de ladrões, uma casa de venda. Isso é impróprio. Ele causou uma grande perturbação. E ele vai fazer o mesmo em nós, irmãos. Muitas vezes, para Deus nos corrigir, também pode haver perturbação na nossa vida. Porque o amor dele é de tal ordem que irá, como Jesus, talvez pegar num chicote, num açoite, e expulsar das nossas vidas o que não está certo. Isso pode trazer perturbação às nossas vidas. Gostava que nós pensássemos nisto, irmãos. Acham que Jesus iria a um templo pagão limpar? Acham que ele faria isso? Não. Jesus foi só aqui, à casa dele, à casa, ao templo de Deus. Deus não se vai preocupar com aqueles que não lhe pertencem para os limpar. Mas quando nós lhe pertencemos, ele faz morada em nós, ele vai fazer aquilo que for necessário para limpar a sua casa. E às vezes, tu que és a casa de Deus, eu que sou a casa de Deus, podemos passar por perturbação, como aqui Jesus derrubou mesas, expulsou pessoas, mandou-os embora, os animais, causou uma grande perturbação porque estava a limpar a sua casa. E, em terceiro e último lugar, o propósito do templo. Qual é? Então, o objetivo da casa de Deus. Jesus disse lá, em Mateus 21, a minha casa será chamada casa de oração. E nós somos a casa de Deus. Também Ele quer ver em nós coisas para a sua glória. Oração. Sabem que lá no templo em Jerusalém havia um altar, que era o altar do incenso, que ardia continuamente, e aquele incenso exalava um cheiro e o fumo subia, e era um sinal, um símbolo das orações que chegam até Deus como um cheiro suave. É um exemplo das orações contínuas a Deus. Isso quer dizer que a oração não pode faltar nas nossas vidas. Nós devemos orar sempre. Jesus disse em Lucas 18, versículo 1, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Disse Jesus, orem sempre. Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar. Às vezes nós podemos não parar para orar muito tempo, mas podemos o quê? Fazer do nosso lidar diário uma oração em espírito, nas nossas mentes, em espírito de oração, no nosso dia a dia. Tens um trabalho para fazer? Temos todos um trabalho. Talvez tenhamos que ter um encontro de trabalho ou de outro motivo qualquer, uma reunião, uma consulta médica, um exame para fazer, uma viagem. Devemos orar por tudo isso. Jesus disse, a casa do meu Pai é casa de oração. Qual é a casa de Deus? Somos nós. E nós temos que ser pessoas de oração. Pessoas de oração. Por todas as coisas da nossa vida. Podemos não fazer longas orações, mas podemos estar sempre prontos para agora, dali a pouco, orar em espírito ao nosso Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Eu gostava até que os irmãos pudessem pensar e refletir um pouco, por exemplo, já repararam como é que é a ordem dos nossos cultos? Como é que começa? Os nossos cultos sempre. Aqui na nossa igreja, nós começamos com hinos de louvor, uma leitura bíblica e a seguir, oração.
Mais à frente, no nosso culto, já o fizemos há pouco, temos mais uma leitura bíblica e a seguir temos uma oração. E quando chegamos ao fim do nosso culto, terminamos com oração. Sempre foi assim. A ordem dos nossos cultos sempre foi assim. O valor da oração é enorme aos olhos de Deus. Filipenses 4,6 diz: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Os vossos pedidos sejam conhecidos em tudo, tudo. Será que eu devo orar por isto? Ora. Diz, tudo da tua vida, ora a Deus. Como diz? Pela oração, súplicas com ação de graças. Às vezes podemos ter dúvidas. Será que isto que eu vou fazer é bom? Será que posso ou não posso fazer isto? Sabem qual é um bom teste para saber se é bom ou se não é? Podemos orar por isso? Aquilo que eu quero fazer é um motivo de oração? Ou alguém vai orar, Senhor, ajuda-me a escolher o número certo da lotaria. Não. Senhor, vou orar pelo Benfica. Né? Ou pelo Porto, pronto, está bem. Então, se queremos saber se aquilo que a gente vai fazer é certo ou não, é um motivo de oração. Eu posso ligar, irmão, ore por isto, por mim. Ou pedir os irmãos lá na igreja orem por isto. A oração, o motivo da oração, ajuda-nos a compreender se aquilo que vamos fazer é bom para a glória de Deus. Deus, ajuda-me a fazer isto. Se podemos dizer isso, então é bom. A minha casa será chamada casa de oração. Nós somos a casa de Deus. E temos que ser uma casa de oração, porque Deus agrada-se disso, é o que Ele espera da sua casa. E em segundo lugar, a casa de Deus é um lugar de louvor. Diz lá, Mateus 21, versículo 14. Foram ter com Ele ao templo, ou seja, com Jesus, cegos, coxos, curou-os. Vendo isto, então, os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que faziam os meninos, olhem, clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, se nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Então vejam, irmãos, vemos aqui Jesus a curar as pessoas e depois vemos as maravilhas que Ele fazia e as crianças a louvarem Jesus em altas vozes no templo. Então, aquele lugar onde Jesus estava no templo é o lugar indicado para louvar a Deus. O que Deus espera que haja na sua casa é também o louvor. Salmo 34, versículo 1 diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. No templo de Deus,